capítulo 4. No ano de 2019, ao final daquele ano, antes da pandemia, lembram-se? Quando a vida da igreja estava normal, vamos assim dizer, quando nós estávamos numa sequência e naquela confiança de que tudo aconteceria e seguiria o ritmo conforme já conhecíamos e estávamos vivenciando há muitos anos. Eu fiz um estudo sobre esse tema na escola dominical, num dos domingos, falando sobre a vitalidade da igreja, ou as forças vitais da igreja. Pois é, a pandemia chegou, quantos estragos na vida de famílias inteiras, na vida das pessoas, estragos como mortes, sequelas da doença, mas eu creio que estas coisas nós aprendemos a viver com elas. Afinal, a gente sempre tem que sepultar alguém da família, seja por esta ou aquela doença, velhice, acidente ou qualquer coisa do gênero. A doença não é só a Covid que deixa, quanto a doença não é só a Covid que deixa sequelas, problemas cardíacos, câncer, tantas outras doenças, tidas como antigamente se falava, doenças bravas, mas nós aprendemos a viver com isto. Agora há uma sequela que eu não estou conseguindo viver bem, é a sequela espiritual na vida e na dinâmica da igreja. Isto nós ainda temos que resolver, nós ainda temos que enfrentar, nós ainda temos que tratar. E quando a igreja como a nossa completa 108 anos de organização, eu volto a falar sobre esta temática, agora numa forma de mensagem, para lembrar os irmãos sobre os princípios vitais para a igreja de Jesus Cristo. Princípios vitais. Na vida nós temos umas coisas que são básicas, né? São garantias de vida, uma boa alimentação, atividade física, boa moradia, enfim, tem coisas que não tem como a gente abrir mão. Nós não viveríamos, são vitais. Saúde é vital. Trazendo esta ideia para a referência bíblica, é o que nós queremos meditar nesta noite. E a minha oração é que o Senhor nos abençoe e nos auxilie nesta reflexão para trabalharmos, ainda que hoje nesse pequeno número que aqui está, trabalharmos a cura espiritual para as sequelas das doenças espirituais do nosso tempo. Então, Efésios 4, de 1 a 14. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter em mente valores e princípios que fazem de fato nos mover, não só apenas existir, mas nos mover como igreja, seguindo exatamente os princípios que a Bíblia destaca. Os princípios destacados na Bíblia são de fato a nossa linha de direção para seguirmos na vida da igreja. Principalmente as marcas que estão destacadas pelos evangelistas, percebendo o que elas têm a ver conosco em nossos dias. E nisto, espero que consigamos ver que todas essas marcas, elas tratam dos relacionamentos cristãos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que movem as nossas vidas, que movem os nossos pensamentos, que movem a nossa participação na vida da igreja. Princípios, a palavra, o Espírito Santo de Deus. Por isso nós não podemos pensar de uma maneira vã e fútil que a igreja é uma invenção dos homens, que os propósitos de uma igreja são estabelecidos conforme a inteligência dos homens ou conforme a administração da igreja. Os princípios vitais da vida da igreja vêm da palavra, vêm do próprio Deus e são semeados em nossas mentes, em nossos corações, pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, ao pensar sobre a igreja, nós precisamos entender que a igreja é uma comunidade relacional. Nós vivemos para nos relacionarmos uns com os outros, baseados nas doutrinas ou na doutrina dos apóstolos, que são os fundamentos sobre os quais a igreja foi edificada. O Senhor Jesus disse isso para os apóstolos. Ele disse para eles edificarem a igreja. Pedro recebeu esta ordenança, os demais foram orientados nesse mesmo sentido. Nós também precisamos pensar na vida da igreja como comunidade relacional para manter a santa comunhão dos crentes, como agora há pouco nós falamos em relação à Santa Ceia, que são as participações na vida uns dos outros, na nossa fraternidade, na nossa amizade, no nosso cuidado uns dos outros. Crentes em Cristo Jesus se preocupam uns com os outros. Crentes em Cristo Jesus andam juntos uns dos outros. Crentes em Cristo Jesus compartilham as suas necessidades, as suas lutas, as suas questões espirituais e também as suas questões do dia a dia. Quando nós falamos de igreja como comunidade relacional, nós também precisamos, de fato, e sem trocar e sem mudar esse valor, excepcionalmente falando, acerca da nossa relação com Deus, através da adoração. É o culto de adoração, o culto de louvor, o culto de oração. A igreja, ela foi formada para ser uma comunidade de adoradores, e isso não é só no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos esta referência de maneira extraordinária.
Moisés, por exemplo, quando foi tirar o povo da escravidão do Egito, e ele falou a Faraó para libertar o povo, ele disse: deixa o meu povo ir para caminho do deserto, poder fazer uma coisa só importante: adorar, prestar culto a Deus. Nós existimos para prestar culto a Deus. De novo, eu quero aqui enfatizar, a questão da igreja online foi para nós um oásis no momento de passagem pelo deserto. Foi um momento importante para nos ajudar. Mas a igreja não foi feita para ser televisiva, para ser online, para ser digital. A igreja é comunhão dos santos presencialmente. Quando nós nos olhamos, quando nós sentimos a companhia um do outro. Eu lamento que muitos estejam acomodados, escolhendo a igreja virtual no conforto da casa ou no conforto dos seus lugares preferidos, deixando de estar presentes para adorar a Deus. Isso é essencial para a vida da igreja. E ainda quando falamos de igreja como comunidade relacional, é a relação com o mundo através do testemunho que nós podemos e precisamos dar. É desde a pregação, o ensino da palavra, mas também o exemplo de fé e o exemplo de atitudes. Nós não somos morais porque existe uma moralidade estabelecida pela sociedade ou autoridades. Nós seguimos uma moral como princípio vital da igreja para o crente, estabelecido pela palavra, estabelecido pelo próprio Deus. Nós somos pessoas que nós precisamos mostrar com a confiança, com o conhecimento que temos de Deus, o que quer dizer viver pela fé. É experimentar a presença de Deus, é olhar para Deus, é contar com Deus. E nós precisamos pregar esta palavra, apresentar esses ensinamentos, para que as pessoas que ainda não a conheçam possam vir a conhecê-la. É isso que eu chamo de comunidade, de igreja relacional. Não tem como pensar a igreja tirando as relações. Estas relações. Nós nos relacionamos com a doutrina dos apóstolos, nós temos a santa comunhão, nós temos a nossa relação espiritual com Deus e de Deus conosco, e nós temos a nossa vida fora das quatro paredes, como crentes, onde nós testemunhamos e apresentamos a palavra Jesus e falamos de Deus para que as pessoas possam conhecer. Por isso eu quero destacar, o Espírito Santo quando veio em Pentecostes, conforme relata a Bíblia, a palavra de Deus, logo após a ascensão de Cristo, ele veio de uma vez por todas e ele não deixou a sua igreja. O Espírito Santo veio para ficar conforme prometido por Jesus, e ele veio mover vidas, mover os corações, mover as mentes. E desde então nós contamos com esta presença de Deus, com essa maneira de Deus agir conosco, com essa maneira de Deus agir através de nós, com essa interferência de Deus na vida humana. O que nós precisamos como igreja, como crentes em Cristo Jesus e conhecedores da palavra, é termos a humildade de buscar a Deus, de nos relacionarmos com Ele, nos rendendo a Ele diariamente, constantemente, pedindo unção sobre nossas vidas, pedindo direção, pedindo o seu poder para nos conduzir e nos guiar. Somente assim a igreja poderá se aproximar do modo bíblico de relacionamento para ela ser definida como igreja. Nós podemos pegar qualquer outra instituição, seja ela acadêmica, seja ela uma instituição profissional, empresarial, seja ela uma outra, um outro tipo de instituição que procure agregar pessoas, agremiar pessoas, como há tantas agremiações esportivas e etc. Todas elas certamente possuem utilidades,
mas nenhuma delas se aproximam do que vem a ser o relacionamento da vida na igreja de Cristo. Por dois motivos principais. Nós temos a palavra e nós temos o agir de Deus em nossa vida. Isso faz a diferença. Essencialmente, a igreja, ela vive pela fé e ela pratica as boas obras em Cristo Jesus. Se olharmos para o primeiro século, para a igreja primitiva, nós vamos observar, conforme Atos capítulo 5, versículo 9, a infidelidade que põe à prova o Espírito do Senhor. Capítulo 5 de Atos, ele conta e relata o que aconteceu com infidelidade dentro da igreja. Fala de Ananias, fala de Safira. A questão ali não é uma mera relação com dinheiro, mas é o que estava no coração daquele casal. A infidelidade deles era aquela infidelidade já apontada por Malaquias capítulo 4. Quando as pessoas tentam dizer e se questionarem ou se justificarem no que estamos sendo infiéis, na linguagem do profeta Malaquias, no que estamos roubando a Deus, no que estamos sendo infiéis. O dinheiro aparece como um elemento, vamos assim dizer, de testagem na vida do crente. Infelizmente, para muitas pessoas, lidar com dinheiro não é fácil. Há pessoas que são particularmente muito apegadas, têm o coração no bem material, são muito ligados, como que se tudo ou o Deus deles fosse o dinheiro. O dinheiro, ele surge na nossa vida como forma de nos testar em vários aspectos. Mas é interessante, eu não quero falar de dinheiro, mas eu quero falar de fidelidade. É interessante que as pessoas, elas podem viver com 1 milhão ou podem viver com 10 mil. E podem viver bem com 1 milhão ou podem viver com 5 mil. O problema da riqueza é quando ali está posto o coração e o dinheiro em nosso bolso vira um teste de fidelidade, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Ananias e Safira mostraram o quanto eles estavam tentando mentir ao Espírito Santo de Deus, porque eles estavam enraizados nesse mal provocado pelo dinheiro. Junto com a esquiva que o texto nos relata, estava o coração deles, estava a mente deles, estava a relação deles com Deus, estava a relação deles com a igreja naqueles dias. Eles estavam comunados para mentirem aos apóstolos, para mentirem para o povo de Deus. Eles estavam separados, movidos pela ganância. Por isso a pergunta: vocês acham mesmo que vocês podem mentir ao Espírito Santo de Deus? Olhe o problema relacional sendo aqui indicado e já mostrado lá na igreja primitiva. O problema relacional, onde a igreja, nela já tinha infidelidade. Lucas, o escritor do livro de Atos, ele procura apresentar a imagem da comunidade cristã em Jerusalém, esta no contexto de Ananias e Safira e dos demais novos crentes, indicando que Satanás, entre outras táticas, procurou destruir a igreja, semeando a negligência nos relacionamentos, que são próprios da fraternidade cristã. Olha que problema grave, olha que questão séria, relevante para nós pensarmos hoje em relação à nossa igreja. O apóstolo Paulo,
Lá em Efésios, aqui no texto que nós lemos, ele fala da vitalidade da igreja, mostrando que o que a mantém fiel em suas bases, ilustrando o seu princípio vital. Deus chama o seu povo para servi-lo, mas também chama pessoas diferentes para o ministério. Aqui ele fala isso e nós lemos agora, e ele detalha isso com uma grande riqueza de informações, lá no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios. E ele mesmo chama alguns para serem, e ali vem a lista dos serviços na igreja. E daí então uma pergunta muito importante em relação à igreja primitiva e a nós hoje. Será que nós podemos intentar enganar o Espírito Santo de Deus? Sendo que a nossa vida como igreja, ela é totalmente relacional. Ela não é só imaginar, ela não é imaginária. Ela não é inventiva ou fictícia, ela é real. Por isso que nós somos membros do mesmo corpo, diz aqui o apóstolo Paulo na epístola. Um corpo que possui vários membros. E cada membro desse corpo, do nosso corpo, é importante. O cabelo é importante. A unha do pé e dos dedos das mãos, as unhas são importantes. A cavidade nasal desobstruída é importante. A cavidade auricular, ela é importante. A visão é importante. A boca é importante. O braço, as partes do braço, as pernas, os órgãos internos vitais, os órgãos externos reprodutivos e os órgãos internos reprodutivos. Quanta importância tem cada parte do nosso corpo. E quando uma parte adoece, todo o corpo adoece. Por isso que nós somos, a igreja ela é uma comunidade relacional. Assim, meus amados irmãos, as marcas da igreja de Cristo, ou as marcas vitais da igreja de Cristo nessa perspectiva de comunidade relacional, são, primeiramente, os cristãos sempre se relacionam ensinados pelas doutrinas dos apóstolos. Qual é a nossa referência? Os ensinos dos apóstolos. Os registros dos evangelhos, que trazem os ensinamentos de Jesus Cristo. As mensagens, as cartas, os textos pregados e ensinados e transmitidos pelos apóstolos. A mensagem bíblica do Velho Testamento, dos profetas. Nossa primeira base está aqui. A igreja, ela precisa ser fiel à palavra bíblica. Qual é a nossa referência de vida? De estrutura, de organização? Qual é a nossa referência de fé? A Bíblia Sagrada. Por isso nós temos que afirmar e guardar sempre, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A segunda marca vital da igreja, os cristãos se relacionam uns com os outros, mantendo a santa comunhão, de maneira sincera, honesta, correta, íntegra. Nós precisamos ter em mente que antes da nossa salvação em Cristo, nós estávamos perdidos como ovelhas que não tinham pastor, mas Jesus Cristo nos chamou, Ele nos trouxe e Ele é o nosso pastor. Eu gosto de pensar, incluindo a minha vida, a sua vida, nós aqui somos todos pecadores redimidos, que fomos alcançados pela graça de Deus. Nós fomos perdoados de alguma maneira, nós somos transformados de alguma maneira, para melhor, sim, mas nós temos a mesma origem, nós temos o mesmo berço, que é a vida pecaminosa que vivíamos antes da graça de Deus.
fazer sentido em nossas vidas. Isso é o que nos mantém iguais. Pecadores sim, mas pecadores trabalhados pela graça de Deus, perdoados e trabalhados para serem santificados. A marca da igreja, a segunda marca vital da igreja, é a composição dos seus membros como pecadores alcançados pela graça do Senhor, onde nós mantemos uns com os outros a santa comunhão. A terceira marca da igreja, vital da igreja, os cristãos se relacionam com Deus através da adoração. Lembra-se que eu falei sobre os princípios lá atrás? Esses princípios são mostrados e precisam ser identificados em nossas vidas. E aqui então o nosso relacionamento com Deus. O que nós pensamos sobre Deus, o que nós tratamos com Deus, o que nós conversamos com Deus, o que nós recebemos de Deus, o que nós esperamos de Deus. Ai, como é bom sabermos o que diz a palavra: sem mim nada podeis fazer. Nós existimos porque Ele nos deu vida. Nós temos vida porque Ele nos sustenta, Ele nos mantém, Ele nos dá recursos, Ele nos dá meio. O que nós podemos fazer de melhor nesta vida é manter um relacionamento saudável, íntegro e profundo, verdadeiro com nosso Deus. A quarta marca da vitalidade da igreja: os cristãos se relacionam com o mundo, onde as pessoas de fora são alcançadas através do testemunho. A igreja não foi feita só para quem está aqui, até porque o tempo vai passando, por um meio ou por outro nós vamos morrendo, nós vamos mudando. A igreja precisa se renovar, a igreja precisa de pessoas novas. A igreja precisa agasalhar aqueles que chegam, aqueles que a procuram, porque são pessoas que são trazidas, são enviadas por Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. Aquele que Jesus chama é enviado, é trazido para a sua igreja, para que a sua igreja, como um estábulo possa agregar e cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. Marcas vivas da igreja. Por isso, eu trouxe esta imagem. O que tem mostrado, ou que tem apresentado a nossa comunidade como a nossa vitalidade? Qual é a nossa, onde é que está aqui os nossos indicadores de saúde? Como esse instrumento, ele indica como está, entre aspas, a saúde do corpo, o batimento cardíaco, a saturação do oxigênio no organismo, a pressão. Como estão os nossos sinais vitais hoje em dia? Então, os princípios vitais para a igreja precisam ser entendidos como algo necessário para mantermos e termos vida. Todos somos chamados para os serviços diversos na vida da igreja. Lá em Atos capítulo 6, de 1 a 7, nós vamos observar que a situação da igreja, ela crescia e se multiplicava. E por conta disto, os apóstolos estavam saturados. Eles tinham que pregar de um lado para o outro, eles tinham que viajar, eles tinham que ir até os confins da terra. E a comunidade se multiplicava, a igreja crescia. E então ali foram chamados os diáconos, instituídos os diáconos. Mais adiante nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, assim como no Velho Testamento Moisés teve os seus colaboradores, são instituídos os presbíteros, os líderes da igreja, homens e mulheres, para manter a igreja viva e ativa. Todos somos chamados para os serviços diversos na vida da igreja. Você já parou para pensar no que você pode tornar esta igreja presencial, esta igreja, essa comunidade mais ativa, mais eficiente nos seus serviços?
aqueles que são chamados para o ministério da palavra, serviços tantos, aqueles que são chamados para a oração, não devem permitir de modo algum que outra atividade tome o lugar de suas prioridades. Por isso nós somos uma comunidade de serviços, é a diaconia da igreja, ministério ou serviços consagrados. Às vezes há pessoas, entra ano, passa ano, há pessoas que são especialistas em indicar falhas, mas não apresentam uma sugestão, ou uma palavra de colaboração, ou um ato colaborador para resolver o problema. Certa ocasião, constrangido, porque todos os domingos, uma pessoa me procurava e me entregava um boletim da igreja, quando o boletim era impresso e entregue semanalmente, apontando para mim quantos erros de digitação, quantos erros de conjugação verbal e etc. Quantos erros haviam no boletim? Eu era sozinho. Todo domingo eu era constrangido. E havia, na verdade, 3 pessoas especialistas nisso. E constrangido com essa situação, eu falei, meu Deus do céu, eu escrevo o texto, o artigo do boletim, eu corrijo, eu passo os olhos, mas não consigo enxergar todas as falhas. E quem escreve, não é, professor Abelardo? Precisa ter alguém para corrigir, porque dificilmente ele consegue achar todos os erros. E eu então decidi procurar, domingo após domingo, quando eu já sabia quando ia vir me procurar. Pastor, essa semana nós tivemos 17 erros no boletim. Olha aqui, tudo grifadinho, ou com um círculo. Falei, meu irmão, eu agradeço a Deus pela sua preocupação. Eu estou hoje formalmente convidando o irmão para me auxiliar no dia de fazer o boletim, para corrigi-lo para mim, para eu poder trazer um boletim perfeito para a igreja. Fiz assim com os 3, eram um irmão e 2 irmãs. Nunca mais apresentaram um erro no boletim. O prazer estava em apontar falhas, não em servir. Percebem o que contrasta a igreja no que diz respeito aos seus serviços e ao que deixa de ser serviço? Percebe? Que bom que você enxerga que a igreja tem falha, aleluia, mas melhor se você apresentar as soluções e ajudar, porque Deus está te chamando para isto. Que seja corrigir os erros de digitação, ou os erros de concordância, ou os erros do boletim. Que seja para resolver o problema, como aconteceu agora há pouco na nossa tecnologia. Que seja para resolver o problema do instrumento. Meu irmão, Deus te chama para fazer a sua obra. Eu fico muito feliz quando, de alguma maneira, eu posso me aproximar de alguém e ajudá-la. E a pessoa diz para mim, pastor, o senhor é fruto da oração. Deus te enviou para me ajudar nesse problema. Muito obrigado. E você? Está satisfeito por não ajudar ninguém, não ser instrumento, não ser usado por Deus? Será que isso está acontecendo porque você não é consagrado ou porque você não está ouvindo o chamado de Deus? Há muitos serviços na igreja para serem realizados e você faz parte do projeto de Deus. Você não está aqui à toa só para sentar na plateia e assistir. Você está aqui para servir a Deus.
Segundo lugar, esses serviços precisam ser realizados em harmonia. É preciso ter um equilíbrio. O ministério dos 12, conforme os 12 discípulos, os 12 apóstolos, era o ministério da palavra ou do serviço pastoral. Enquanto que o ministério dos 7 era o chamado de ministério das mesas, literalmente. Servir, pôr alimento, preparar para ter a Santa Ceia, cuidar da ação social que eram os necessitados daqueles dias. Irmãos, ambos são ministérios cristãos na igreja, e ambos necessitam de pessoas espirituais para exercê-los, e ambos precisam coexistir harmoniosamente para a viabilidade da obra do Senhor. É preciso ter harmonia. O tesoureiro, agora há pouco, ele orou agradecendo a Deus, porque pôde pagar as contas todas da igreja, e bendizendo a Deus por isso, porque você que entrega o seu dízimo, a sua oferta, é o responsável por isso, e Ele cuida disso, com consagração, com a visão espiritual. O instrumentista que está aqui, trabalhando no culto, tem a visão de serviço, é obra de Deus, é louvor ao Senhor. O diretor da escola sabe que não está ali apenas para cuidar tecnicamente das atividades pedagógicas, está ali para servir ao Senhor como ministério desta igreja. O presbítero, o diácono desta igreja, os serviços precisam ser harmonizados de uma maneira tal que todos entendam o valor espiritual desta obra. Estamos aqui para servir a Deus. Esse é o serviço dos santos. E nós nos juntamos para fazer esse serviço bem feito, melhorado a cada dia. No departamento infantil, na juventude, no ensino da escola dominical. Nós não estamos aqui para competir, para saber quem é o melhor. Não. Sim, você deve ser o melhor, principalmente aos olhos de Deus. Nós não estamos aqui para dizer, olha, o que eu faço é mais importante que o que você faz. Tudo é importante para o serviço do Senhor. Assim, a igreja tem saúde, dinâmica e pode fazer a obra de Deus, de maneira que Ele é glorificado e as pessoas são abençoadas. Em terceiro lugar, os serviços são diferentes, por isso as suas realizações precisam ser compreendidas, onde cada um sabe o que tem que ser feito. O pianista, ele não é o mesmo tipo de músico que é o organista, às vezes até combinam. O violinista, necessariamente, não é um bom percussionista. Aquele que toca o violão, necessariamente, ele pode não ser um bom baixista. Aquele que canta e dirige o louvor, ou canta no coral, ele pode não saber tocar nenhum instrumento. Aquele que dirige o estudo bíblico da escola dominical, ele pode não ser um bom orador para estar aqui no púlpito, gritando como eu estou gritando. Não quero dizer que eu seja um bom orador. Estou tentando fazer. Aquele que cuida daquele carente necessitado que bate à porta da igreja e pede um alimento ou pede uma ajuda para comprar ou ter um remédio. E é sensibilizado sabendo que ali está um irmão humano que nesse momento está precisando de socorro. Aquele que visita e chora com aquele que está sofrendo, aconselha pela palavra e com o bom conselho. Ele sabe a importância do que está fazendo. Nós precisamos ter noção de que os serviços diferentes, todos são importantes. Nenhum é inferior ou superior e nenhum deve ser deixado de lado.
Ao considerarmos a vitalidade da igreja, verificamos que a única diferença dos serviços na igreja está na forma de atuação de cada ministério, requerendo diferentes dons, diferentes chamados, diferentes talentos. Mas todos os serviços, embora diferentes, são serviços essenciais na vida da igreja. Nós prestamos um tremendo desserviço. Desserviço é o contrário de serviço. A igreja, quando alimentamos as nossas vaidades nos serviços, sem considerarmos os desígnios de Deus para o seu povo. Os desígnios de Deus estão na diversidade e na qualidade dos serviços que são realizados, não na vaidade. Sabe, queridos, às vezes é muito desconfortável. É difícil fazer certas coisas na vida da igreja. Às vezes, pastoralmente, eu tenho que aconselhar uma irmã que está com um problema íntimo, pessoal, que se não for o pastor que está ali para ouvi-la e aconselhá-la, é difícil e constrangedor muitas vezes, mas ali está a missão a ser cumprida. Às vezes sair de madrugada, às vezes estar num lugar difícil, perigoso, para atender o necessitado, o irmão que está ali pedindo por socorro, não é fácil. Não é fácil sepultar alguém querido, amado, um amigo, o irmão na fé. Às vezes todo mundo da igreja pode chorar a morte daquele irmão, mas o pastor não está ali para chorar, ele está ali para deixar uma palavra, ele está ali para orar, ele está ali para ajudar, para socorrer, e se ele parar para chorar, não dá tempo de fazer o que tem que ser feito. Não é fácil. E você que quer fazer a obra do Senhor na igreja, você deve levar em consideração que é difícil. Ah, como é difícil estar aqui domingo às 4 da tarde para fazer o ensaio do coral. Sair do conforto da casa, da tardezinha com aquele clamor para que se deite e tire aquela soneca gostosa. Ah, como é difícil estar aqui para tocar o instrumento, fazer o ensaio da equipe, corrigir as falhas das vozes, ajustar as vozes. Meu irmão, é difícil preparar um sermão. É difícil preparar um estudo bíblico que exige horas, dias de preparação. Mas é o serviço diferente da igreja que precisa ser feito. Deus nos chamou para isto, e a vitalidade da igreja depende de passarmos por isto. Por último, entender e aceitar essa diversidade. Entender e aceitar. A sombra, a crítica destrutiva, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Esses que são os críticos de plantão, com suas considerações ácidas, apimentadas e azedas, espinhosas muitas vezes, ainda não passaram pela experiência de atendimento ao chamado do Espírito Santo de Deus, e às vezes não passaram ainda pela experiência da plena e perfeita transformação de vida, conforme a palavra de Deus clama. Assim, a diaconia, ela é uma palavra genérica para serviço na diversidade. Exemplo, serviço pastoral, serviço social, serviço educacional e tantos outros serviços. A essência dos serviços na igreja apontam para todos os chamados de Deus, para a vitalidade da igreja de Deus e não das vaidades humanas, e nem tampouco para o descaso com a obra de Deus. Precisamos recuperar esta visão ampla da diversidade de serviços, os quais Deus chama cada pessoa para fazer. Meu irmão, você é importante para o Senhor nesta igreja. Minha irmã, você é importante para Deus nesta igreja. Você sabia disso?
Agora, você sabe qual é a importância sua? Você tem consciência disso? Celeste, hoje você veio nos visitar. Pode ser que Deus esteja te dando uma ordem e um chamado para você servi-lo. E nós que estamos aqui há tantos anos, Dona Edna hoje com seus 96 anos falava para mim: pastor, eu sou a pessoa mais antiga aqui da igreja, e é de fato, não só de idade, 96, mas de tempo, ela tem quase 90 anos só de membro da igreja. É tempo demais, não é? É tempo demais. Seja ela, seja você que hoje está aqui pela primeira vez, Deus tem um chamado para todos nós. E precisamos ouvir e saber o que Ele quer de nossas vidas. Eu termino esta mensagem dizendo que o crescimento, a saúde espiritual, assim como a maturidade, são os resultados identificados na realização dos serviços da comunidade cristã, que promove o desenvolvimento da Igreja de Jesus Cristo. E para uma igreja ir bem, para uma igreja superar as suas deficiências, para uma igreja crescer, ela precisa cuidar desses seus sinais vitais. E cada um aqui é responsável por isso, não apenas o pastor. A vitalidade da igreja e a realização dos seus serviços andam de mãos dadas. A omissão ou a negação, ou a negligência, são as doenças malditas que afetam a estrutura da igreja. O que indica a vitalidade da igreja são os serviços realizados com a consagração necessária, com o compromisso de fato, a consciência de servos do Senhor, que se chama consagração ao Senhor, servos consagrados. E o que ocorre quando isso acontece? Ocorre o crescimento da igreja, crescimento numérico, crescimento espiritual, as ações da igreja na sociedade e na própria comunidade, o crescimento econômico. O primeiro resultado é este. Segundo resultado, a expansão da obra missionária com a evangelização, onde o poder de Deus se manifesta, causando conversões, promovendo conversões, novas conversões. Terceiro resultado, ocorre o verdadeiro fortalecimento da igreja, a libertação, a santificação, a consagração dos convertidos na comunhão com Deus e nos serviços. O verdadeiro fortalecimento, a verdadeira força da igreja se manifesta. Promove-se a transformação dos convertidos, servos de Deus e não servos do pecado. Nossa igreja completa 108 anos de organização. Passa pela pandemia da Covid. Como nós vamos tornar a nossa igreja normal? Ou, que normal se não existe mais normal, pastor? Como nós vamos tornar a nossa igreja então vital, cheia de vida, cheia de vitalidade? Como? Deixa esta mensagem, crendo que Deus esteja falando conosco nesta noite, para entendermos qual é o propósito maior
dele para conosco. O que Ele quer de cada um de nós. O que Ele espera seja conhecido por você na sua vida, que você possa saber o que responder a Deus, dando o seu presente de aniversário para a Igreja Presbiteriana do Brás. Sabe qual é o seu presente? A sua consagração a Deus, ao seu serviço, conforme o seu propósito visto nesta noite. Efésios, capítulo 4, nos faz pensar nestas questões. Vamos orar. E eu quero aqui então colocar a sua vida, a vida dos membros desta igreja na presença do Pai do céu. Quero clamar ao Espírito Santo de Deus que faça algo maravilhoso em nós e através de nós, para que a Igreja Presbiteriana do Brás seja uma igreja forte, viva e ativa, onde você faça parte desta realidade. Vamos orar? Ó Deus, Pai bendito, obrigado pela Tua palavra que nós lemos e meditamos, que esses ensinamentos possam mover-nos aqui hoje, para entendermos o porquê de existirmos como igreja, para entendermos o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, para entendermos, ó Deus, a instrumentalidade nossa em Suas mãos. Pai, corrija os nossos erros, as nossas falhas. Pai, que o Teu Espírito Santo que está conosco desde o Pentecostes possa nos mover e que nós possamos ser sensíveis à Sua ação. Possamos responder com consagração, com coragem, luta, desprendimento, quem sabe até mesmo com cotas de sacrifício para fazermos a obra do Senhor com perfeição, não relaxadamente. Abençoa a nossa igreja e guie os irmãos. Hoje eu clamo ao Senhor, levanta os Teus adoradores, para que venham adorar ao Senhor em espírito e em verdade presencialmente, dando força e vida para esta igreja nos seus cultos, nos seus serviços, nos seus ministérios, em nome de Jesus. Amém.